Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast de atendimento do Sebrae. Eu sou o Vinícius Narvaez, trabalho no nosso atendimento e vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou um homem de pele branca, uso óculos, no momento estou sem barba e estou usando uma camisa de cor marrom. O episódio de hoje, pessoal, é um assunto muito importante, que é o mercado audiovisual brasileiro, que está vivendo assim um momento ímpar, tá? Hoje, a ascensão das plataformas do streaming e também a diversidade das produções nacionais tem impulsionado esse setor, além do reconhecimento internacional da nossa qualidade. Mas como qualquer segmento, vocês sabem que tem os obstáculos a serem enfrentados. E é nesse cenário que os pequenos negócios e também as produções independentes têm um papel fundamental movimentando a economia criativa e gerando cada vez mais oportunidades. Então bora lá aprofundar no assunto? Eu tô com duas pessoas aqui, dois convidados muito especiais, que vão mostrar para vocês como que o mercado vem se comportando e como o Sebrae está apoiando esse momento. Então, Mauro e Rafael, por favor, sejam muito bem-vindos e se apresentem para a gente. Obrigado, Vinícius. Posso começar? Sim. Vamos lá. Meu nome é Mauro Garcia, eu sou presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente, a BRAVE, que é uma associação de empresas produtoras independentes. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelos e barba branca, e eu estou vestido com um blazer cinza de risca de giz. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Neri, eu sou gestor aqui do programa CRIA Audiovisual, que é essa iniciativa do Sebrae São Paulo e do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa. Então esse programa é uma parceria do Sebrae São Paulo e do Sebrae Nacional, e a partir dele nós apoiamos esse mercado do audiovisual brasileiro. Fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de cabelo raspado, cavanhaque, e uso hoje uma camiseta preta com a logomarca aqui do nosso programa. Legal, pessoal, muito obrigado. Vocês de casa aí estão vendo o que a gente vai ter no nosso episódio de hoje. E a primeira pergunta eu vou direcionar para o Mauro. Mauro, o audiovisual brasileiro ele tá em alta, né? Tá super aquecido, a gente conquistou o nosso primeiro Oscar. Mas que na prática, o que a gente pode esperar, né? Quais são as tendências atuais para esse mercado? Vinícius, o audiovisual brasileiro, ele vive de ciclos, né? O cinema brasileiro, por exemplo, ele sempre foi independente. As poucas experiências de estúdios brasileiros, como a gente entende os estúdios americanos, não prosperaram, né? Então, assim, tinha a Atlântida, a Cinédia no Rio, a Veracruz aqui em São Paulo, mas o cinema mesmo, a produção cinematográfica sempre foi independente, né? Isso já são mais de 100 anos. A produção para televisão, pelo menos a produção independente, é recente, até como conceito, né? Ali pela final da década de 70 e 80, as produções eram associadas, porque as produtoras não tinham equipamentos. Então, elas tinham a parte editorial, o conteúdo, mas as produções eram realizadas dentro das televisões, né? Esse conceito de produção independente ganha força ali com a lei do SEAC, a Lei 12.485, que a gente apelidou de Lei da TV por Assinatura, criando esse conceito e fortalecendo esse conceito de produção independente brasileira, né? E produtora independente brasileira. E a gente vê nesse mercado, que a gente hoje chama atenção para a evolução do streaming, né? É uma tecnologia que permite você oferecer conteúdos on demand, sem essa característica que marca as televisões exibindo a programação de forma linear, né? Esse mercado avançou muito, né? Porque estimulou um consumo em vários equipamentos, vários dispositivos, enfim, e permitiu essa fruição de maneira muito ampliada, né? Antes você tinha que estar diante, como eram as televisões de antigamente, ficar na sala, enfim, era uma televisão estática que reunia as pessoas. Não, hoje as pessoas não ficam no lugar para assistir a televisão está na mão, né? Tem a portabilidade, enfim, e a facilidade de você assistir. Então a gente vem num processo tecnológico de evolução, só que isso não é só para fruição, isso trouxe uma série de outras questões, né? A questão da adaptação, às tecnologias, que muita gente ainda sofre de uma adaptação para a tecnologia, principalmente as gerações mais velhas, né? A gente tem a possibilidade de desenvolver, inovar em modelos de negócio, em formatos, enfim, hoje uma variedade de possibilidades que trazem algumas consequências, né? E aí
quem trabalha nesse mercado audiovisual tem que entender tudo aquilo que envolve hoje uma produção, né? Não só pelo tempo de produção. Eu vou lembrar que o Ainda Estou Aqui levou mais de 3 anos, né? Um filme que foi um símbolo interessante dessa questão de tempo, como o Apocalipse Now, que passou por vários problemas, inclusive por adoecimento dos atores, foi produzido em mais de 10 anos. Então, você não é igual não é pegar uma massa de pão e colocar no forno. Você tem um tempo de maturação, a captação de recursos necessários para isso, para viabilizar a obra, né? Que são muitas as possibilidades, e você quase que tem uma arquitetura financeira, você tem a questão dos direitos, quem participa da obra. Um exercício eu acho muito interessante, que tem a ver também com tecnologia, diferente do tempo em que eu entrei em televisão, ali em 79, algumas funções desapareceram e outras surgiram por conta da tecnologia, né? Se você olhar um exercício legal, é você olhar os créditos. Olha os créditos de qualquer filme, né? Você vai ver um número absurdo, porque são necessários e são funções que foram... não estão ligadas somente à criação audiovisual, mas são funções que aparecem ligadas à tecnologia. Enfim, o audiovisual é hoje uma área bastante complexa e o projeto, que o Rafael vai falar bem mais detalhadamente, mas o CRI é essa possibilidade de você ter, não um overview rápido, não, de quase que um aprofundamento em cada uma dessas questões que envolvem esse audiovisual complexo, né? Que ótimo, Mauro. Você vê, então, que é um mercado dinâmico, né? Lá da lei que você falou, que você comentou, sim, desde agora, muita coisa aconteceu. E o que predomina são essas produções independentes, né? Fazendo sim, o trabalho e cada vez mais cooperando entre si também. E eu diria, Vinícius, que assim, a conquista do Oscar, assim, o Brasil ganha prêmios todo ano, né? Uhum. Com os seus filmes, com as suas animações, por exemplo, ganha prêmios todo ano, nos festivais mundo afora, né? E no Brasil também, claro. Mas o Ainda Estou Aqui é fruto dessa política, da construção de uma política pública que veio dando resultados, assim, que culminou, né? Porque eu acho que tem uma visibilidade planetária quase. Então, assim, mas é fruto dessa política, né? Que ela, na medida em que ela se permanece, diferentemente dos ciclos que eu falei, o Brasil vive o cinema novo, a retomada, enfim. Quando você tem uma continuidade, você sabe que vai chegar a um resultado, né? Eu acho que esse talvez seja o melhor resultado de uma política pública exitosa ao longo desse tempo. Perfeito. Com certeza faz toda a diferença. Então, você ter um incentivo ali para que as coisas realmente andem e ganhem escala, né? Sim. Agora, uma segunda pergunta para você. Essas produções são geralmente pequenos negócios aí que geram produtos de alto valor. Mas qual que é o perfil dessas produtoras? Eu diria que essas obras elas se iniciam como pequenos negócios, né? Mas eles vão ganhando e vão se fortalecendo. Aqui hoje, no lançamento, a gente viu as trilhas, né, que a gente falou quase que é uma jornada, a jornada da maturidade, igual a nós mesmos, né, os seres humanos. Você inicia como um pequeno negócio, enfim, inicia com um projeto, mas esse projeto, na medida que ele vai se viabilizando financeiramente, não só artisticamente, também financeiramente, ele vai constituindo e vai dando uma vocação, uma cara para essa empresa. Só que na medida em que vira uma empresa, você precisa também se constituir como empresa. E uma empresa tem vários setores, departamentos, seja lá como a gente chama, e você vê que isso já vai deixando de ser um pequeno negócio, de um projeto vai ter uma carteira de projetos, enfim. Que essa é a expectativa, ninguém quer ficar pequeno o resto da vida, né? Então, a gente vai... esse trabalho de capacitação empresarial é um dos eixos muito relevantes do CRI audiovisual. Legal. Toda produtora, assim como qualquer pequena empresa, tem as dificuldades ali de gestão, de saber separar o que é pessoal do que é de empresa, né? Principalmente falando do campo financeiro. Então, as dores são as mesmas, mas claro que tem as particularidades aí do setor. E ainda aproveitando esse assunto, quais que são as principais dores ou desafios que o setor está enfrentando atualmente, aí, na sua opinião? Onde há maiores oportunidades de crescimento dentro do audiovisual? Oportunidades sempre existem, né?
hoje, hoje ainda, assim, depois de muitos anos, a gente ainda tem uma assimetria de regulação. O que é uma assimetria? É uma regulação que está aplicada a alguns setores, né? Por exemplo, nos canais de TV por assinatura, e as plataformas de streaming estão sem regulação. Por que é importante regulação? Porque a regulação ela permite uma competitividade com uma base única, né? Quando você não tem regulação, alguns que têm maior poder econômico, por exemplo, né, e têm uma distribuição global, como as plataformas de streaming, elas podem atuar sem o compromisso e o comprometimento com o mercado local. Uhum. Né? E isso é importante. Quer dizer, estão aqui no Brasil, geram receitas no Brasil, mas não devolvem para o Brasil em termos de investimento. Né? Então, a falta de regulação é um gargalo, porque ela não aumenta só a arrecadação, que é importante para qualquer governo, né? E para o nosso país, principalmente. Mas não é só na questão da arrecadação. É você dar visibilidade, você dar espaço para a produção. Por que é importante dar espaço para a produção? Porque você gera emprego, né? Possibilita que novos entrantes participem desse mercado. Né? É assim que você atua num país, né, gerando recursos. Você vê, tradicionalmente, o mercado norte-americano sempre foi muito relevante no audiovisual, mas mercados recentes, que foram uma parceria público-privada, como a Espanha, né, que tem estúdios foram desenvolvidos, estúdios grandes para produção e foram feitos em parceria com a Netflix, por exemplo, gerou tudo isso que a gente vê nos catálogos das plataformas de streaming, quantas produções espanholas estão sendo oferecidas. A mesma coisa a Coreia. A Coreia desenvolveu um projeto muito semelhante ao caminho que os norte-americanos fizeram, e hoje aí também a gente não cansa de ver, principalmente a geração mais nova, de ver todas as produções sul-coreanas. Né? Então, assim, a política pública ela é indutora do capital privado, né? Mas o capital privado só entra se você está vendo que tem uma política pública que norteia aqueles investimentos. Né? Então, o audiovisual hoje, como ele é utilizado para tudo, né? Desde o entretenimento, a educação, a publicidade, enfim, tudo. Qualquer coisa. Sim. Você tem tutorial de tudo. Né? E você tem as possibilidades, para cada tamanho de empresa, se você quer, você pode não estar pronto ainda para participar de uma plataforma de streaming global dessas. Mas você tem os seus canais do YouTube, né? Quanta gente já não se monetiza, até com programas de culinária no canal do YouTube, os próprios influencers. Você tem possibilidades no audiovisual de acordo com o seu tamanho e a sua vocação. Né? Agora, precisa ter um ambiente regulatório, precisa ter uma política pública para investimento, para fomentar, que não passa só pela parte criativa. Você tem a parte da preservação, por exemplo, de obras que vão ser produzidas, a capacitação profissional para ter uma mão de obra adequada, a infraestrutura, né? Para você precisa de estúdio, né? Como esse que a gente está aqui, por exemplo. Você precisa de estúdio, precisa ter equipamento, você precisa ter isso tudo conjugado para possibilitar esse avanço e caracterizar a produção audiovisual do Brasil como uma forte competidora nesse mercado global. Que ótimo. Realmente é todo um ecossistema que se cria, né? Você precisa de um fomento aí do governo, né? Como você citou aí da Coreia do Sul, que há anos veio desenvolvendo um programa para esse potencial de produções sul-coreanas ser o que é hoje, né? Exatamente. Então foram anos de trabalho para ter isso nesse cenário. Então é muito bacana citar esses pontos aí que a participação, o fomento é especial. E por isso que a gente veio falar do CRIA Audiovisual, né? A nossa parceria aí do Sebrae, a execução da Abrave, e aqui que a gente vai agora direcionar algumas perguntas para o Rafael, para falar um pouquinho desse programa, Rafael. Então, hoje a gente está falando do CRIA Audiovisual e a gente quer saber como que o Sebrae tem apoiado o desenvolvimento desses negócios no setor. Vinícius, o CRI, em específico, né, ele vem dentro desse projeto do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, que é essa parceria do Sebrae São Paulo com o Sebrae Nacional. E dentro do Polo nós estruturamos alguns eixos estratégicos. O audiovisual é um deles. Então a gente fala de moda autoral, fala também de games, fala também de políticas públicas e tem o audiovisual como esse eixo que olha especificamente para esse segmento.
Então, a força do Sebrae é a capacitação, é preparar esses pequenos negócios para que eles possam dar o próximo passo, né? Olhar para as oportunidades que estão postas e, a partir disso, a gente construir uma jornada que permita que essas empresas saiam de um grau mais incipiente, menos estruturado, para uma coisa melhor estruturada. Né? Então, você tem que estar preparado para poder acessar essas oportunidades, os recursos, as políticas públicas, mas também para olhar para recurso de iniciativa privada, para essa possibilidade de coproduções nacionais também. Então, tudo isso vem dentro desse roteiro que o programa propõe, que vai permitir que essas empresas estejam melhores preparadas para acessar esses lugares. Não, com certeza. Mas esse programa é só para quem já atua ou para novos entrantes aí no segmento? Para os dois públicos. E aí a gente, dentro das soluções que nós estruturamos no programa, nós temos ações que estão ali mais focadas nessa sensibilização. Essas ações são workshops presenciais, online também, que a gente deseja fazer nesses próximos 2 anos. E a gente vai ter mais de 50 realizações nesse sentido. E aí qual é o grande objetivo? Primeiro, que a gente possa se conectar com outras praças, com outros territórios e falar diretamente com esses empreendedores temas que estão quentes ali, né? Temas que são mais urgentes, que geram essa demanda e que eles querem conhecer, e a partir desse conhecimento trazer isso para dentro dos negócios. Então esse é um ponto super importante. E para além disso, quando a gente vê esse cenário de empresas já formalizadas, estruturadas, mas que estão também tentando trabalhar essa estruturação de um jeito mais focado e específico, aí a gente tem as trilhas, né, de desenvolvimento de negócios. Então, nessa jornada que a gente propõe através das trilhas, esse empreendedor tem a oportunidade de participar de alguns encontros temáticos, coletivos, com especialistas de mercado, e também de ter consultorias que intercalam esses encontros. Então, ele pode acessar um determinado tema. Claro que é a primeira vez que a gente acessa um conteúdo, surge uma série de dúvidas, né? E a gente tem um cenário que é sempre muito recorrente, que é como eu aplico o que eu acabei de aprender para a minha realidade. Então as consultorias, elas também vão atuar muito nesse lugar de te ajudar a fazer essa conexão do que você aprendeu com aquilo que é o teu dia a dia, com o que é a realidade do teu negócio. Ótimo. E aí nós temos também uma série de outras soluções que estão focadas em trabalhar esse aspecto de comunidade, que é muito forte dentro do audiovisual, né? Essa colaboração, essa troca de talentos, de informação, de conhecimento, e os eventos que vão permitir que esses empresários, depois de passarem essa jornada, que eles acessem mercado. Então, que eles sentem para conversar com players do setor, que eles participem de grandes eventos de mercado, que deem esse foco, esse direcionamento para chegar aí nesse estágio desejado mesmo para essas empresas. Legal, Rafael. Então, sobre as capacitações, né, que você tanto citou, quantos são os workshops? Você tem workshops, mas você também tem as consultorias para dar o apoio para esse empreendedor. Mas quantos são, assim, para a gente ter Justamente. Workshops, a gente está prevendo cerca de 50 workshops nesses próximos 2 anos. Divididos entre realização de workshops presenciais e também online, né? Até para que a gente também consiga, primeiro, fazer ações dedicadas para determinados territórios, mas que a gente também consiga acessibilizar isso para o máximo possível de empresas, de produtoras no estado de São Paulo e em todo o Brasil, porque o Polo também é esse projeto com atuação nacional. Então, workshops, a gente está falando de cerca de 50 realizações, e essas trilhas estruturadas, ao longo dos 2 anos, a gente deve ter a realização de até 8 trilhas. 8 né? trilhas. Então, 8 jornadas com empresas formalizadas, trabalhando essa mobilidade delas, saindo de um ponto A, chegando num ponto mais avançado aí na estrutura do negócio. Legal. Eu fiquei com uma dúvida. Então, não é só para o estado de São Paulo. Se eu sou um empreendedor lá de Recife, eu consigo aderir ao programa Cria Audiovisual? Sim, algumas ações elas são focadas para o estado de São Paulo, sobretudo porque é daqui que partem essas ações do programa. Sim. Mas nós também teremos ações que vão contemplar outros estados, que outras pessoas, né, de outras praças vão poder também acompanhar, participar, e extrair dali também conhecimento para aplicar nas suas empresas. Que ótimo, pessoal. Então, um recado para você de casa, né? Você está vendo aqui, aí de repente você não é de São Paulo, fala, poxa, é um programa apenas para São Paulo? Então não, pessoal. O que o Rafael acabou de falar é muito importante. Então, tem sim ações presenciais aqui em São Paulo, mas tem diversas ações remotas que você pode participar, tem essas rodadas acontecendo, então é muito bacana também você se inscrever, você se engajar. Então, só para dar seguimento, pessoal,
ainda direcionando aqui para o Rafael, os pequenos negócios precisam se conectar com grandes players, né? Que foi algo que você disse. O projeto inclui rodadas de negócios e oportunidades de networking? Fala um pouquinho mais para a gente, assim, no detalhe, como que vai funcionar? Sim. Parte das soluções que a gente está pensando, né, para esse programa, elas envolvem tanto eventos de mercado, que é algo muito comum dentro do segmento audiovisual. Então, quem produz hoje sabe que esse é um lugar muito desejado pelos pequenos produtores, né? Que é poder pegar aquele teu projeto de sonho que você trabalhou e mostrar para quem efetivamente pode dar escala para esses projetos, que são esses grandes players. Nós teremos isso dentro do programa, então a gente está prevendo a realização de alguns eventos, e a gente vai ter, além desses eventos que são maiores, mais abrangentes, com palestras, com uma série de coisas dentro do evento e com as rodadas de negócio, a gente também terá rodadas de negócios dedicadas, que aí é especificamente pessoas que participaram dessas trilhas, que estruturaram e pensaram modelos de negócio, que trabalharam, né, nesse ajuste fino dos projetos, sentando com players da indústria, mostrando esses projetos, e aí tendo a oportunidade de dar escala para isso que eles estão fazendo. Ah, que legal. Eu ouvi vocês mais cedo hoje falando e, poxa, que nem o Mauro, para vocês que estão em casa, pessoal, ele tem 45 anos de mercado, né? E quando foi falado, nossa, se no meu tempo tivesse tanto fomento, seria diferente. Qual que é a sua opinião sobre isso, Mauro? Como que isso, um programa como esse, qual que é o impacto para esse nosso público? Que você falou que não tinha, né? Assim, não tinha organizado em forma de política, né? De política pública, né? É isso que você... Hoje você tinha... Você, por exemplo, assim como na educação, você tinha uma política, mas para o desenvolvimento audiovisual, não só da parte criativa, de realização, mas também de desenvolvimento econômico, que é disso que a gente está falando, você não tinha essa política, né? Então, o CRI audiovisual, ele é uma consequência, eu diria assim, não sei se o Rafael vai concordar comigo, mas ele é a consequência desse momento que a gente está vivendo. E porque a gente teve uma política ali, desde 2011, uma política pública, virtuosa, e que permitiu o desenvolvimento do setor, primeiro preenchendo a programação dos canais de TV por assinatura com conteúdo brasileiro, que se demonstraram com bons resultados de audiência. Foi por isso que as cotas, que eram muito tímidas, inclusive, mas as cotas superaram, a gente fala, mais de 300%, 500%, porque deu audiência, as pessoas querem ver, até porque o brasileiro, ele gosta de conteúdo brasileiro porque ele aprendeu com a TV aberta. Né? A TV aberta continua sendo relevante no Brasil e ela passa conteúdo brasileiro, salvo os filmes estrangeiros, alguns enlatados, mas o restante é conteúdo brasileiro, falado em português. Então, ele levou esse hábito para a TV por assinatura e ele rejeitou, por exemplo, o início da TV por assinatura, para quem lembra e quem está nos assistindo, por exemplo, era ali em 95, quando realmente está implantada a TV por assinatura, mas ainda muito incipientemente, os conteúdos não eram dublados, eram legendados. Eu lembro que eu já tinha o meu filho mais velho, ele queria assistir o cartoon era em inglês, os desenhos. Então, assim, olha quanto... Então, o hábito do brasileiro de consumir conteúdo brasileiro em português fez uma modificação grande. Hoje é o contrário. Hoje, para você procurar um canal com produção original, com áudio original, ainda que a gente possa escolher lá, está mais difícil, porque todo mundo já foi e já dublou. Então, assim, essa modificação demonstra que o conteúdo brasileiro tem audiência, tem interesse do brasileiro, né? Então, você percorre uma política pública que gerou esse resultado. E o CRI se encaixa agora nesse momento em que a gente pode, talvez, explodir. O que faltava, talvez, é o Oscar, né? Assim, as outras premiações não têm o mesmo simbolismo que o Oscar, né? O Oscar coloca a gente num cenário internacional de alta visibilidade. Mas aí, com todo mundo com esse entusiasmo de querer fazer audiovisual, precisa de capacitação. E aí a capacitação envolve uma capacitação empresarial. Porque, assim, na parte criativa, eu diria que a gente tem até muitos cursos, muita gente, assim, as escolas, a academia também ajuda sempre, está muito mais voltada para a criação do que para essa formação empresarial. E aí o CRI encaixou,
que eu falei de sincronicidade encaixou nesse momento. Por isso que ele tem essa relevância e ele vai ser um sucesso. A gente viu hoje a demonstração de interesse das pessoas, eu não sei quanto deu no acompanhamento do YouTube, né? Mas deve ter tido um interesse também, como foi aqui no auditório. Não, com certeza. Então é trabalhar a base, né, pessoal? Né? A gente sabe que Sim. às vezes a produtora já tem assim muito avançada a parte de criação, né, da criatividade, da execução, mas às vezes a base, que é uma base igual para várias empresas, é isso que a gente tem que trabalhar e que essa empresa ela tenha uma carreira assim cada vez mais distante, né? Então, isso que é importante. E consistente. Eu vou fazer uma provocação para você e para o Rafael. Claro. Eu estava ali entrando para buscar um Wi-Fi, aí vi que tem lá a faculdade Sebrae. Eu já vai ter uma faculdade Sebrae de produtora, para produtora independente. E eu acho que a gente tem uma grande vantagem, um benefício nesse processo, que é um processo de construção que, quando a gente olha até para negócios tradicionais, que o Sebrae historicamente atende, a gente percebe sempre que existe esse olhar muito maduro já no começo do negócio para o ofício em si, mas menos maduro quando a gente olha para a estrutura que viabiliza esse ofício. Né? Então, quando a gente fala de uma produção audiovisual, tem esse olhar da criatividade já muito maduro, tem essas histórias, né, esses projetos que tem um contexto narrativo muito importante para quem produz. Então, quando a gente olha a perspectiva de um negócio estruturado, quais formas e caminhos, ferramentas a gente tem para fazer esse processo de viabilização do teu negócio ele ser mais fácil. Né? Sim. Ele não é fácil conceitualmente, né? Ter negócio, empreender num negócio no Brasil de forma ampla tem suas dificuldades e desafios. Mas quando a gente não está preparado, não está estruturado, o caminho fica ainda mais complexo. Então a gente tira um pouco das complexidades, dos obstáculos, na medida em que a gente se percebe nesse lugar de negócio preparado para acessar essas oportunidades. O Mauro traz um aspecto aqui que está muito relacionado com esse contexto da política pública e, de fato, a gente olha hoje para o fundo setorial, a gente olha para as leis de incentivo, que são um recurso que está posto para esses negócios, mas que muitos negócios, por N razões, não estão aptos para acessar e aproveitar o melhor desse recurso. Né? E aí a gente fala de iniciativa privada, que cedo ou tarde, na medida em que a gente vai amadurecer nessa indústria, vai começar a olhar também para o Brasil, como olha para a Coreia, como olhou para a Espanha. A questão grande que vem quando esse momento chegar, e já está chegando, né, ele já está aí, quem são as empresas que vão estar aptas a receber esses investimentos? Né? Quem são as empresas que vão poder acessar o recurso das leis de incentivo e efetivamente aproveitar esse recurso? Então a gente precisa estar preparado. Né? Então eu acho que toda a jornada empreendedora, independente do segmento de negócio, aqui no contexto específico do audiovisual, mas ampliando esse recorte para o empreendedorismo de maneira ampla, acessam as melhores oportunidades aqueles que estão melhores preparados. Não, legal. Pessoal, acho que dando um grande resumo, a gente está falando de um programa aqui de conexões, né? Sem dúvida. Uma conexões que vai gerar uma cooperação entre quem está envolvido, a gente está falando de rodada de negócio, a gente está falando de capacitação, de mentorias, e é isso que você fortalece um setor, né? E a gente, como Sebrae, né, falando agora pelo atendimento, a gente tem esse papel de provocar, de unir, apresentar, geração de networking, e é disso que a gente está tratando daqui. Então, continuando nessa linha, pessoal, falando de conexões, o CRI audiovisual, ele está focado aqui somente naquele território brasileiro, aqui em eventos locais, ou ele já está vislumbrando uma futura internacionalização, algo lá para fora? Sem dúvida, é também um dos nossos focos estratégicos. O ano passado, em 2024, em dezembro, nós estivemos num evento no mercado de audiovisual latino-americano, que foi o Ventana Sur. Ele foi realizado no Uruguai. E o CRI Audiovisual, né, através do Polo de Referência em Economia Criativa, levou para lá uma comitiva com 20 empresas, né, sendo 10 empresas aqui do estado de São Paulo, 10 empresas do Brasil. Então lá foi uma oportunidade da gente já ter esse primeiro ponto de contato. Os colegas da Brado foi um spoiler. Foi um spoiler, sem sombra de dúvida. E a gente teve ali um tempo muito especial, assim, porque nós fomos com essa comitiva de empresas para lá. Nós tivemos rodadas de negócio exclusivas para as empresas que nos acompanharam nessa comitiva. E, para além das rodadas de negócio, a gente conheceu a infraestrutura do audiovisual uruguai, né, que é hoje um grande hub aqui na América Latina de produção de séries e filmes, enfim. Então, a gente pôde conhecer a infraestrutura local,
A gente pôde conhecer também o que esse país trabalha sob o aspecto de política pública, que é muito importante. Sim. Né? Então, quando a gente faz esse contato, a gente leva empresas do Brasil para mercados internacionais, mais do que a questão de negócio, essas empresas estão pisando num lugar que antes para elas era inacessível. Né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo essa construção. Então, em 2025, também é nosso desejo estar na próxima edição do Ventana e, claro, olhar para o mercado de forma ampla e explorar outras oportunidades também nesse aspecto. Internacionalização é um caminho natural, na medida em que a gente vai trabalhando esses negócios para poder aproveitar também essas oportunidades. O Uruguai é um case muito, muito interessante. Diante do desafio da Covid, ele viu ali uma oportunidade no país. Então, muitas produções, inclusive brasileiras, foram gravar no Uruguai. É um país com poucos habitantes, com a Covid controlada. Então, muitas produções se mudaram para lá. A Amazon, por exemplo, a Amazon do Brasil se mudou para lá, praticamente. Fez as séries todas lá. Porque tinha um controle sanitário, então o país, aí é a visão do gestor público, né? Percebeu uma oportunidade no meio de um enorme desafio. Sim. Né? Então, todo mundo foi para lá, gravou e com segurança, com saúde. Né? Então, às vezes, você tem... e dizem que o Brasil, aí, com toda essa guerra tarifária, né, parece que a gente está pronto para absorver boa parte desses conflitos, de absorver uma parte dessa presença do audiovisual. Aí, não só no streaming, a gente tem chance de participar, porque se a China, por exemplo, bloquear os filmes americanos, abre a janela para mais filmes, inclusive do Brasil, que tem uma boa relação. Enfim, são possibilidades, né? Não há garantia disso. Mas são oportunidades no meio desse desafio de quê? É um desafio de distribuição global de conteúdo, né? Que é competir com os americanos, que têm um número elevado de produções, agora com a Coreia do Sul e com a Espanha, assim, a gente ter chance de participar também de brincar no play, né? A gente tem que participar, poder brincar. E parece que sim, assim, mas a gente aí tem que estar estruturado, como o Rafael falou, assim, para você competir nesse mercado, você precisa ter essa maturidade que a gente chama empresarial, não só de desenvolvimento artístico, né? Não, que ótimo. De maturidade empresarial que a gente está assim, se referindo ao programa, né? Que é a conexão com grandes players, aí essa possibilidade de ir em eventos internacionais, a possibilidade de fazer rodadas de negócio com outras empresas do setor, né? Então, é um programa muito completo, né? A gente está trabalhando a base, mas está principalmente trabalhando a maturidade dessas empresas, que começam como pequenos negócios, né? Pequenas produtoras, mas que ganham escala uma vez que estão ali interagindo. E né? assim, não é no primeiro evento que se vai, que se fecha negócio. Né? Também, sem dúvida. Tem uma... Tudo bem, sonhar, ok, mas tem uma certa ingenuidade, às vezes, de que eu vou lá na rodada e não fechei negócio. Não, mas não é na primeira, nem na segunda. É uma construção, porque você constrói não só o projeto em si, mas você constrói network. Sem dúvida. Então ele sabe que você está, ele está aqui de novo frequentando, então essa produtora vai me trazer algo interessante. E aí vai. Uma vez você entrando nesse mercado... A gente fala também que existe acho que um grande desafio para pequenos negócios, de forma ampla, que é você estar em constante movimento. Então, tá se relacionando, tá construindo esses espaços, esses acessos, e aproveitando tudo que aparece ali enquanto oportunidade, né? Então, tem o velho ditado que fala que para ser lembrado você precisa ser visto. Né? Então, a gente está, de alguma maneira, o Sebrae se posiciona como esse hub para dar visibilidade também para esses pequenos negócios. Protagonismo, né? Então, o projeto ele vem também nesse lugar de olhar para esse ecossistema, olhar para esse contexto de mercado que tem hoje diante da gente e entender como os pequenos negócios vão poder construir um caminho de protagonismo dentro desse ecossistema. É um trabalho que não é imediato, né? E acho que o valor dele está justamente nessa construção de jornada que leva tempo e que permite que no tempo as pessoas vão se aprimorando ali. Então tem muitos desafios, mas tem coisas incríveis postas aí pra gente como possibilidade de futuro. Acho que a gente vai
vai ter um aproveitamento muito legal nesse sentido. E nessa jornada, como a gente está chamando, você tem a possibilidade de identificar as vocações empresariais, né? As vocações das produtoras, distribuidoras, enfim, de achar. Nem todo mundo vai para o streaming, né? Porque o funil é apertadinho, mas tem os canais de TV para assinatura, tem a TV aberta, tem YouTube hoje que monetiza também, você pode até construir o seu canal, mesmo nas plataformas de streaming tem plataforma de nicho, né? Você vai encontrando o seu caminho e as suas oportunidades, né? Nem todo mundo vai para os mesmos lugares, então você vai se encontrando ali, vai desenhando uma trajetória para a sua produtora, né? O que todo mundo sempre recomenda muito é que você, e aí eu ouço de executivos de produtoras bem experientes, assim, que você não fique primeiro, não trabalhar com um projeto só, porque você aí confunde projeto com empresa, né? Você tem uma carteira de projetos. E essa carteira, eu acho que em qualquer negócio, Rafael, você que é especialista, eu não, mas assim, de você não ter a carteira ligada a um só cliente, né? Sem dúvida. E nem com projetos muito parecidos, né? Que você tente dar, claro, você vai encontrar ali a sua especialidade, mas que você não tenha que você tenha uma carteira com possibilidades diferentes, em tempos diferentes. O ideal é você ter projetos que estão em desenvolvimento, outros que já encontraram alguma captação, outros que já estão saindo do forno, enfim. É isso que dá, inclusive, faz com que a empresa tenha aí consiga enxergar a sua vida, né? A sua vida, inclusive econômica, né? Muito bacana, gente. É um papo gostoso, a gente passaria aqui horas e horas falando, né, do audiovisual, mas a gente já está encerrando nosso papo, né? Então eu queria que cada um de vocês desse uma dica aí para quem está pensando em iniciar uma carreira no audiovisual, quer montar uma produtora. Então qual é a dica que vocês podem dar para a gente aqui? E depois também, onde pode encontrar mais informações aqui do Cria Audiovisual? Vamos lá, quer dar a dica? Vamos lá. Acho que pensando nessa perspectiva de negócio, que é muito mais esse lugar da atuação do Sebrae, eu acredito que primeiro acessar a informação. Né? A informação, ela constrói um caminho muito mais claro para quem está começando. E acredito também que a partir do momento em que você acessa a informação, você começar a construir esse caminho de pensar o teu negócio já no início, já muito pequeno, pensar ele numa perspectiva estruturada. Quando a gente fala de estrutura, né, eu sempre faço essa analogia até com o próprio corpo humano, né? Você pega um bebê que acabou de nascer, ele tem uma estrutura, essa estrutura está em desenvolvimento, mas ela é uma estrutura. O negócio é igual, né? Você começa ali com o teu bebê pequenininho, ele tem uma estrutura que vai se desenvolver, que vai ganhar musculatura, que vai ganhar tamanho, mas ele já parte de um lugar estruturado, né? Ele já parte de uma lógica de funcionamento, onde ele considera pontos que são importantes. Então, de repente, você está querendo começar essa jornada, ou até já tem ali projetos, já colabora com outras pessoas, atua em outros núcleos, mas você quer defender ali aquilo que é a sua própria carteira de projetos, como o Mauro bem trouxe anteriormente. Eu acho que um primeiro passo é você começar a pensar essa perspectiva de um negócio estruturado, que nasce com uma lógica de funcionamento, que tem um mercado como alvo, né, e que tem uma proposta de valor que está madura para ele. Né? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Claro que o caminho ele vai revelando outras possibilidades que a gente nem considera no começo da jornada, e isso é parte desse processo de maturação também, mas eu acho que essa seria uma dica, que você comece o seu pequeno negócio pensando nele como uma estrutura de um negócio que tem relevância, que tem processos e que tem um caminho específico ali que ele deseja atingir. Perfeito. É um plano de negócios muito bem estruturado, né? Onde quero chegar e quais caminhos que eu vou percorrer para conseguir atingir aquele objetivo, né? É isso. Perfeito. Vinícius, e como o audiovisual é um trabalho coletivo, né? Não só nas suas funções dentro de uma obra audiovisual, mas é um trabalho coletivo, a gente pode pensar também que essas, mesmo as MEIs, né? Estão lá com uma pessoa só, assim, você identificar a tua vocação, assim, no que você pode colaborar, por exemplo, numa coprodução com uma outra empresa, né? Que lugar você quer ocupar, né? Tem a ver com a sua vocação, tem a identificação de onde você pode atuar, onde você quer chegar, né?
Esse é um dever de casa que todo mundo que ambiciona participar desse mercado tem que fazer, né? Você não precisa entender profundamente, você não tem que ser advogado, você pode contratar um advogado. Sim, você não precisa saber manejar uma câmera, então você contrata uma câmera, normal, né? Mas você tem que identificar dentro da sua vocação onde você quer atuar. Porque se você pode não conseguir fazer uma obra audiovisual sozinho pela sua MEI, mas você pode colaborar com uma produtora que já está num caminho mais avançado, né? Então você já aprende ali até você entender se você tem vocação para ser um empreendedor e ser patrão, né? E tem empregados, né? Pode também não. Sim. Mas o importante é você ter essa análise sua e perceber a sua vocação para poder atuar nesse mercado, né? Então tem muitas possibilidades, né? Mas nem todo mundo é diretor, nem todo mundo é produtor, nem todo mundo é diretor de fotografia, nem todo mundo. Mas você identificar onde que você quer atuar, né? Eu acho que isso, o CRI, dentro das trilhas, vai ajudar nesse diagnóstico, né? Eu brinquei ali que era quase um teste vocacional. Ajudar nisso, né? Para a pessoa também não ficar no lugar errado, né? Sim. Né? Na função errada. Então, explorar melhor a sua própria vocação e a sua intenção para esse mercado, né? Muito bom. Aí, pessoal, dicas valiosíssimas aí para você que quer iniciar no mercado audiovisual. Anota tudo, busca mais informações do CRI e até, aproveitando esse gancho, onde que eles podem procurar mais informações do CRI? Onde tem um site, alguma coisa assim? Sim, nós temos o site que é o cri.sebraesp.com.br. Lá, para além das informações do nosso programa de audiovisual, você consegue consultar as informações dos demais eixos também do projeto aqui de Economia Criativa do Sebrae São Paulo, mas toda a nossa agenda, todas as realizações, os workshops, tudo que a gente vai lançando ali como realizações do programa, você vai poder acessar o site, tem lá a aba específica de audiovisual, ali você consegue consultar, consegue se inscrever, participar de tudo que a gente está planejando aí para esse programa, que é um programa que a gente sonhou durante muito tempo e que agora se torna uma realidade. É uma realidade muito importante aí para os empreendedores. Então é isso, Mauro e Rafael, muito obrigado pelo papo. Imagina, acho que foi muito valioso aí, né? E a gente encerra por aqui. Vocês querem deixar um último recado? Só agradecer mesmo a todas as pessoas que têm colaborado, né, nesse processo, nessa construção, e convidar aqueles que nos acompanham aqui para que não só participem daquilo que a gente está propondo como ação do programa, mas que espalhem isso para suas redes. A gente acredita que muitas pessoas que podem se beneficiar do que a gente está trazendo, às vezes não acessam essa informação. Então, informação também é algo que a gente deve compartilhar e fazer chegar ao máximo de gente que pode aproveitar isso que a gente está construindo. Sim, assim como o audiovisual, o CRI foi uma construção coletiva também, sim, muito bonita, sim. Né? Eu agradeço aí ao Sebrae, a equipe toda do Rafael, que foi uma construção muito bonita para a gente chegar aqui e poder lançar o projeto. Legal, a gente está muito feliz de estar lançando o projeto hoje aí e contem com a gente. Pessoal, agora o meu recado é para vocês. Vocês viram aqui a potência do CRI, mas a gente quer falar da potência do Sebrae. Hoje o Sebrae é 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso 0800. Então, se você tiver qualquer dúvida do programa, alguma coisa que a gente acabou de falar aqui, pega o telefone 0800 570 0800. A gente tem uma equipe especializada para tirar suas dúvidas. Caso você queira ir presencialmente, a gente tem 33 escritórios regionais espalhados em todo o estado de São Paulo, com consultores, especialistas aí para apoiar o seu negócio, seja ele no audiovisual ou não, o Sebrae está de portas abertas para vocês. Então, esse é o nosso recado de hoje, pessoal. Esse é o episódio do CRI Audiovisual. Muito obrigado e até a próxima.